Oi pessoal, boa noite. Como é que tá o som aí? Tá dando pra ouvir bem? Oi, tudo ok? Oi pessoal, boa noite. Tá dando pra ouvir bem, né? Já deu pra ver aqui que tá tudo ok, né? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Pati. Boa noite, Maria Donizete, Selma Nunes, Gabi Santos, Cláudia Torres, Magali, boa noite, Roseli Ferraz, Mara Lúcia, boa noite, Vilani, um abração. Fernanda Barreto, boa noite. Cleonice Marco. Tá ok, né? O som tá ok, graças a Deus. Graças à minha equipe técnica de som. Boa noite, Andréia. Aline Oliveira, boa noite, Elaine Gomes, Cíntia Evangelista, Marines, Weisman, Isabel Cristina. Muito bem, né, pessoal? Estamos quase na hora. Vamos aguardar só um instantinho, a gente já começa. Boa noite, Kelly, Anita Vieira, Isabel Cristina. Um abraço a todos que estão chegando. Ok. Muito bem, né, pessoal? Nós vamos dar sequência no estudo do livro Desobsessão, tá? Quem quiser pode pegar o livro online, tem PDF, tá? Só colocar Desobsessão, PDF, vocês já vão cair no livro que a gente está estudando, tá? É bem tranquilo. Boa noite, Marília. Boa noite, Márcia. Rosemary. Tudo bom, Mari? Um abração. Nai Tata. Meire Marques. Boa noite. Rude Maciel. Henrique Furtado. Virginia Chaves. Um abração a todos. Pessoal, vamos então fazer a nossa prece, né, para a gente iniciar. O pessoal vai chegando aí, vai se acomodando, né? E a gente inicia o nosso estudo dessa noite. Vamos então convidar a todos, os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que estão conosco, para juntos mentalizarmos Jesus, nos abraçando a todos, nos envolvendo com seu amor, com seu carinho, com a sua compaixão, com a sua bondade, com a sua proteção. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo o que temos vivido, até mesmo as dificuldades que nos fazem aprimorar a capacidade de resistência, o discernimento, o equilíbrio emocional. E pedimos ajuda, Senhor, para compreendermos os ensinos da noite que André Luiz nos traz, para aprimorar as nossas condições mediúnicas, para aprimorar as nossas condições de trabalhadores na Tua seara,
para que a cada dia possamos realizar um trabalho com mais qualidade, com mais eficácia, com mais amor e com mais consciência. Abençoa todos os lares ligados a nós neste momento, ligados a Ti em pensamento e ligados à espiritualidade que nos ampara e que nos envolve neste momento. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa os espíritos necessitados, que eles possam receber tudo aquilo que necessitam para o seu consolo, para o seu alívio e para a sua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Estamos realizando esse trabalho de estudo que é uma extensão da Casa Espírita, né, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Quem morar aqui em Campina Grande, que está participando com a gente, ou nas imediações, venha nos conhecer, venha conhecer a nossa casa todos os sábados, às 16 horas, a gente tem a palestra, né? Depois tem a aplicação do passe, depois o atendimento individual que nós mesmos realizamos, né? Eu converso com cada pessoa que vem precisando de ajuda, a gente procura compreender, né, cada problemática para procurar as soluções possíveis, né? Então quem quiser nos conhecer será muito bem-vindo, tá bom? Todos os sábados às 16 horas na Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Então vamos lá, né? Vamos dar sequência, pessoal, ao estudo do livro Desobsessão, né? Do Espírito André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier, né? Nosso querido Chico Xavier. Nós não estamos fazendo todo o livro, né? Até porque tem algumas lições que são de caráter assim, mais simples, autoexplicativas, né? Falam da questão do ambiente, né, dos objetos, tal. Isso aí a gente está deixando que é fácil da gente compreender, né, não tem grandes dificuldades, né? Vamos nos deter nas questões mais propriamente do grupo, do médium e do doutrinador, né, dos doutrinadores, dos médiums, né? Questões aí que vale a pena a gente analisar. Todo o livro é um manual prático, muito interessante, né? E vale a pena ser lido. Nós estamos no capítulo 25, Equipe Mediúnica, Psicofônicos, os médiuns psicofônicos, que são aqueles, só relembrando, aqueles que sentem a aproximação dos espíritos, sejam necessitados, sejam espíritos de luz, e falam, né, percebem o pensamento do espírito e falam, né, pela sua própria boca, pelas suas condições vocais, né, a mensagem ou o sofrimento que estão percebendo, né, que estão ouvindo o espírito falar. Tá? Então, são os médiuns psicofônicos, né, que fazem parte da equipe, muito importantes dentro da equipe, que é através deles que nós vamos conversar com os necessitados. Tá? Isso aqui esse parágrafo aqui até a gente já leu, mas eu só vou repetir aqui sem nos determos muito, né? Compreendendo que ninguém é chamado por acaso à tarefa de tamanha envergadura moral, verificarão facilmente que da passividade construtiva que demonstrem depende o êxito da empreitada de luz e libertação em que foram admitidos, né? Quer dizer, todos nós médiuns, participantes da reunião mediúnica, fomos chamados para essa tarefa de uma enorme envergadura moral, de uma enorme importância, né? Então nós já falamos sobre a questão da passividade, né? Quer dizer, nós deixamos um pouquinho nós mesmos e deixamos que os irmãos falem através de nós. Isso é um consentimento nosso, é uma humildade do médium, né? Abster-se de si mesmo, deixar um pouquinho a sua própria personalidade, o seu próprio pensamento para tentar ouvir e reproduzir o pensamento de outro, a personalidade de outros, que 90% aí estão precisando de ajuda, né? Nas reuniões que a gente
Estrutura, 90% do tempo, 95% do tempo, é gasto com atendimento aos necessitados. As comunicações psicofônicas de espíritos elevados é a menor parte, né? É a menor parte, uma parte pequena, né? Que é só para ajudar no ambiente, no final, para dar algumas diretrizes, estimular, né? Então, mais nesse sentido, mais 90 e poucos por cento da reunião é assistencial, né? É trabalho de assistência, um trabalho de caridade, de ajuda a quem está sofrendo, né? Inclusive a gente costuma deixar as comunicações mediúnicas de espíritos elevados, mas para o final, não que elas não possam ocorrer, inclusive eventualmente podem ocorrer no começo da reunião, né? Eu falo eventualmente porque nos grupos que a gente estrutura, isso é o que acaba acontecendo. A comunicação inicial é eventual. A comunicação do mentor espiritual é eventual no começo. Ela não é imprescindível, nunca foi imprescindível. Agora, por vezes, os espíritos podem dar, né, em algumas situações específicas, eles podem se comunicar no início, né, mas é mais comum no final da reunião, inclusive para preparar para o término da reunião, ajudando na recuperação vibratória dos médiuns, do grupo em geral, tá? Então vamos lá. Ok. Vamos para a próxima aqui, né? Atentos à função especial de colaboradores e medianeiros em que se acham situados, é justo se lhes rogue o cuidado por alguns pontos julgados essenciais ao êxito e à segurança da atividade que se lhes atribui. Tá? E aqui, pessoal, nós já tínhamos começado esse capítulo na semana passada, tá? Por isso que a gente pegou, talvez vocês peguem no começo do capítulo 25 e vocês... Mas o Alexandre pulou os parágrafos iniciais, é que a gente já tinha terminado, a gente já tinha começado na semana passada, tá? Então, atentos à função especial de colaboradores e medianeiros em que se acham situados, é justo se lhes rogue o cuidado por alguns pontos julgados essenciais ao êxito e à segurança da atividade que se lhes atribui. Tá? Então, diante dessa função tão importante, tão especial, o André Luiz vai dar algumas sugestões para o êxito e para a segurança do trabalho dos médiuns psicofônicos na desobsessão. Né? Ok? Vamos ver que recomendações são essas, né? Todas muito importantes, viu, pessoal? Vamos lá. Primeiro, desenvolvimento da autocrítica. Primeiro ponto que o André Luiz chama a atenção aqui. Desenvolvimento da autocrítica. O que quer dizer isso, pessoal? Que primeira coisa que o André Luiz colocou, primeiro ponto, desenvolvimento da autocrítica. Quer dizer, a capacidade dos médiuns psicofônicos se autoanalisarem criticamente. Por que isso? Porque é muito comum os médiuns começarem a trabalhar, vão aprendendo a trabalhar, né? Começam a produzir alguma coisa, né? Vai tentando trabalhar, tentando ajudar, mas é normal que ao longo da sua produção, é normal que apareçam dificuldades na produção do médium. É normal que apareçam necessidades de ajuste no trabalho psicofônico do médium. Entendeu? No modo como ele se porta, né, perante os espíritos, perante a comunicação, perante o conteúdo da comunicação, do modo de falar, dos movimentos que ele faça.
né? A atitude perante o grupo, a questão disciplinar, né? As regras do grupo, tem uma porção de coisas que nós, muitas vezes com as nossas dificuldades pessoais, essas dificuldades vão aparecendo, né? Então, a gente se insere num grupo, né? E a gente começa a tentar trabalhar nesse grupo, mas é normal, é absolutamente normal que nós tenhamos defeitos, nós tenhamos desconhecimento de algumas coisas, né? Não é porque a pessoa fez um curso de mediunidade que ela conhece todas as coisas e que não vai errar e que, né, vai estar isenta da necessidade de continuar estudando. Tá? Independente do tamanho do conhecimento que a pessoa tem, ela vai ter erros, vai ter necessidades de ajuste, vai precisar que o dirigente da reunião, o doutrinador, converse com a pessoa de vez em quando, fala, olha, estou percebendo assim, assim, assado nas tuas comunicações, tal, procura perceber se não está... Então, é normal que a gente faça algumas análises junto com os médiuns, não só com os médiuns, mas junto com os participantes que estão na reunião mediúnica. Algumas análises podem ser feitas em conjunto, outras é melhor conversar à parte com esse ou aquele participante, né? Mas para que essa conversa seja produtiva, né? E mesmo quando não há essa conversa, o primeiro a se autoanalisar, o primeiro a se autocriticar. Aqui a autocrítica não é de uma forma pejorativa, se autoanalisar, refletir, analisar a própria produção. Alexandre, mas eu quando eu dou comunicação depois eu não lembro do que eu falei. Então, escute, pergunte para as pessoas como foi o seu trabalho. Pergunte para o dirigente como foi o seu trabalho, como está sendo o seu trabalho, como ele está se encaminhando. Né? Então pergunte ao dirigente, como é que o senhor está achando no meu trabalho? Estou precisando melhorar alguma coisa? O senhor fala para mim, né? Me dá alguma dica aí que o senhor precisar passar para mim e tal. Né? Então a pessoa que dirige vai se sentir muito feliz com essa atitude, porque vai sentir a humildade da pessoa, né, que ela está querendo se autoanalisar, querendo se autoconhecer, analisar a sua produção mediúnica. Tá? Então isso é muito importante para todas as pessoas, para todos nós. Mas aqui a gente está falando especificamente do médium psicofônico. Tá? Ele precisa muito de autocrítica, né, dele se autoanalisar. Tá? Por quê? Porque é a partir daí que ele vai melhorando continuamente. Quando ele achar que não tem mais coisa para melhorar, quando ele vê como inconveniente qualquer opinião dos outros sobre o trabalho dele, o médium começa a entrar numa faixa de perigo. Ele começa a entrar numa faixa de perigo, com tendência à fascinação. Né? Quando ele é incapaz de ouvir os comentários, né, de alguém sobre a sua produção mediúnica, né, sobre a sua atitude e tal, é porque ele está entrando numa faixa perigosa, tá? Certo, pessoal? Então, desenvolvimento da autocrítica. Vamos para o segundo tópico. A aceitação dos próprios erros em trabalho medianímico para que se lhes apure a capacidade de transmissão. Então, o André Luiz, ele está, parece uma repetição do primeiro, né? Mas ele está desenvolvendo mais especificamente, né? Olha a importância disso. Parece repetição, mas não é exatamente repetição do primeiro tópico. Que a pessoa começar a se autocriticar, começar a se abrir à autocrítica, né, Leila? Começar a se abrir, né, Vilani? Começar a se abrir a reflexão da sua própria atividade. Tem pessoas que gostam de falar muito do outro, gostam de falar do como é que o outro está fazendo e tal. Mas nós somos chamados, os médiuns, né, são chamados a olhar para a sua própria produção.
Lógico que pode também ter se algum comentário que está percebendo a respeito do outro, não tem problema, né? Mas cada um de nós deve olhar para dentro de si, né? E procurar se aprimorar, analisar em que pontos pode melhorar, né? Então, o segundo tópico, aceitação dos próprios erros. Quer dizer, é preciso que a gente ouça as pessoas mais experientes no grupo, os médios, doutrinadores mais experientes, né? Para aceitar, né? Para analisar os nossos erros, né? Os prováveis ou possíveis erros que a gente esteja cometendo, né? Para que nós nos apuremos na nossa capacidade de transmissão, né? Para que os médiuns psicofônicos melhorem a sua capacidade de transmissão. Tem várias coisas que podem surgir nesse interregno aí, nesse momento das comunicações, tem vários problemas que podem surgir com relação ao modo como o médium trabalha. Vamos citar alguns aqui, só para vocês terem uma questão prática, né? Uma visão prática, né? O médium gritar demais, o médium falar muito alto, que não há necessidade, né? Não há, absolutamente não há, pessoal. Não há. Há muito tempo que a gente trabalha com reunião mediúnica, muitos grupos mediúnicos, muitos médiuns, não há essa necessidade de gritar de uma forma descontrolada, dá para ouvir lá 2 quadras de distância. Não há essa necessidade. Então, cabe ao doutrinador, ao dirigente, ir conversando com a pessoa e explicando que não há essa necessidade, né? Que ela tem um controle, assim como ela tem controle dos movimentos dela, ela tem que também controle sobre a fala dela, mesmo que ela seja médium sonambúlico, mesmo que seja médium inconsciente, tem controle também sobre a comunicação. A questão é que depois volta para o corpo e não lembra daquilo que falou, né? Aí a gente acha que a pessoa estava absolutamente inconsciente, mas não estava. Estava fora do corpo, controlando tudo, ajudando fora do corpo, tá? A Tânia colocou aqui: normalmente após a comunicação não lembro do que foi dito por mim. Por isso, sempre pergunto ao Alexandre se o teor da comunicação foi pertinente. A minha esposa, a Tânia, está comentando aqui. Então ela pergunta para mim, né? Eu falei alguma coisa que não foi legal, falei alguma besteira, até em comunicação de espírito elevado ou mesmo de espíritos necessitados, né? Eu falei alguma coisa inconveniente. Eu falei, não, foi tudo bem, foi tudo, né, tudo tranquilo, tal, como geralmente é, né? Tá? A Tânia colocou: nem gritar, nem ficar bocejando, assoprando, bufando. Não precisa disso, né? Tem algumas coisas que não precisa, né? São atitudes meio exageradas, às vezes, do médium, que não há necessidade, né? Uma outra coisa inconveniente, já que a gente está falando, né, de alguns problemas, justamente para que os médiums tenham uma autocrítica, né? Às vezes o médium, o espírito quer falar compulsivamente, né? Então ele quer falar, né? E lógico que nós vamos ouvir. O doutrinador não deve ser afobado. Uma das coisas que a gente mais precisa tomar cuidado, quem é doutrinador, é de ir controlando a nossa ansiedade, né? O nosso afobamento. Então, lógico, vamos deixar o espírito falar, vamos deixar o espírito, né, dizer o que aqui ele vem, né? Quais os motivos dele, quais são as queixas, quais são as dores, até para que a gente possa ajudar, né? Mas às vezes a gente lida com médiums, né, que ele fala, mas aí quando você vai falar alguma coisa, o espírito quer continuar falando, não quer deixar você falar, não quer deixar você pontuar. É normal que o espírito não queira, né? O espírito está em desequilíbrio, um obsessor, está com raiva, quer falar, mas não é normal que o médium permita que seja assim. Por quê? Porque é o médium que controla o diálogo.
Tá? O médium pode estar ouvindo o espírito falar descontroladamente. Agora, o médium não precisa reproduzir essa fala descontrolada. Entendeu? Então o médium pode deixar o espírito falar, aí agora, meu irmão, agora escuta. Aí para de falar e deixa o doutrinador falar. Aí é a hora que o médium e o doutrinador precisam trabalhar juntos, não são adversários. Né? O médium não está a serviço do espírito, o médium está a serviço do grupo, está junto com o doutrinador. É um trabalho de parceria. Quando o médium ele só reproduz o que o espírito está querendo, mas ele perde essa ideia, esse conceito de que ele está ali para ajudar o espírito. Ou seja, é uma parceria com o grupo, com o doutrinador, nós estamos juntos. E o médium é peça importante para ajudar, controlando, de certo modo, as expressões do espírito. Entendeu? Então é um trabalho de parceria. Né? Quando ele só serve ao espírito, ele vai desservir ao grupo. Quando ele só serve ao espírito, quando ele reproduz exatamente o que o espírito quer, do jeito que quer, como quer, ele vai desservir ao grupo. Entendeu? Então o médium ele não pode perder essa noção. Então se é um espírito que quer falar compulsivamente, o médium ele tem que, é um diálogo, ou seja, são dois. Como é que o espírito vai ser ajudado se não deixar o doutrinador falar? Né? Então são coisas para o médium se analisar, o doutrinador muitas vezes conversar com o médium, caso precise. Né? Uma vez eu passando por essa situação, né, e o médium falava, quando eu ia falar, os médiums não deixavam, eu continuava falando. E às vezes o espírito se desligava do médium e o doutrinador não conseguiu falar nada, não conseguiu ajudar, o grupo não conseguiu fazer nada quase. Né? Aí do que adiantou aquela comunicação. Né? Aí eu, passado algum tempo, que eu fui observando sempre com aquele médium, porque geralmente é assim. Um tipo de específico de comunicação geralmente começa a destoar, é sempre com aquela pessoa. Por quê? Vocês já vão saber por quê. Eu fui conversar com a médium, né? Escuta, você está percebendo o que está acontecendo? Né? O espírito vem, fala. Aí eu vou tentar pontuar, o espírito não deixa. Né? Você está percebendo? Como é que você é no seu dia a dia? Ah, Alexandre, eu sou assim mesmo. Eu sou assim. Meus familiares sabem que eu sou assim. Eu, quando eu ligo a metralhadora, não tem mais espaço para ninguém, não tem mais... Vocês entendem, pessoal? Como é que entra a participação do médium, as características do médium? Ele acaba não fazendo o filtro mais equilibrado como ele poderia ser, devido às dificuldades pessoais dele, no modo de lidar com as coisas, com as pessoas, com a fala, com tudo, né? Vocês entenderam? Por isso que a evangelização do médium, por isso que a melhoria do médium ajuda muito no processo das comunicações. Né? Porque aí o médium funciona como um filtro mais equilibrado. Se o médium for desequilibrado, se o médium for agressivo no dia a dia, os espíritos vão deitar e rolar em cima do médium. Né? E as comunicações podem ter um caráter que beire ao descontrole, beire ao desequilíbrio na hora da reunião. Né? Então são coisas que, né, o médium tem que ir se conhecendo, fazendo a sua autocrítica, né, sobre a sua produção mediúnica. Tá? Ok. A Dutra colocou, tem doutrinador que não deixa o espírito falar. No caso de um suicida que quer falar, o doutrinador interrompe. É verdade. Aí você falou uma outra realidade, né? Embora o nosso tema que hoje não seja o doutrinador, mas nós estamos falando do binômio médium-doutrinador, né? Então, você está falando do médium, você acaba falando do doutrinador também. Você tem razão, Maria Dutra, você tem razão. Realmente,
Por quê? Por causa do afobamento do médium. É uma coisa, pessoal, que nós temos que tomar muito cuidado, principalmente doutrinadores iniciantes, né? Porque há um afobamento, uma ansiedade de resolver o problema, né? Que não condiz com a necessidade do espírito. Então eu falei dos médios que só ficam querendo falar também. Isso é uma coisa, é um extremo, né? Mas aí você tem do outro lado, você tem doutrinadores também que não deixam nem o espírito falar qual é a problemática dele. Qual é a dor dele? Gente, é uma conversa. Não é uma produção em série, não é uma fábrica que tal. Não é uma conversa. Né? Então nós temos que imaginar que nós estamos conversando com alguém que está precisando de ajuda. Oi, meu irmão, como é que você está? Aí você tem que ouvir. Eu não estou bem e tal. O que você está sentindo? Eu estou sentindo isso, sentindo aquilo e tal. Estou sozinho, estou desorientado e tal. Então, você quer que a gente te ajude? A gente tem condição de te ajudar. Né? Eu quero sim, eu quero, eu estou precisando muito de ajuda. Então vamos ajudar, vamos começar o auxílio, né? Vamos aliviar a sua dor, né? Tá doendo onde mesmo? Tá doendo na perna. Então, é uma conversa, né? Então não podemos ligar a metralhadora, meu irmão. Então vamos pedir para Jesus, e nós estamos medicando e estamos fazendo. Não, vamos usando cada recurso, ouvindo o que o Espírito está sentindo, né? Vamos usando e vamos observando a reação do Espírito, tá? Uma conversa com uma pessoa normal, né? Ok? A Fátima colocou, dá a impressão que o doutrinador tem que ser mais esclarecido que o médium. Eu não sei se eu entendi a sua colocação, Fátima. O doutrinador precisa ter um esclarecimento da doutrina, do evangelho, né, sobre a mediunidade. Tem que ter um bom esclarecimento. Ele precisa estudar. Ele pode começar a fazer as doutrinações na boa vontade, né, no amor, no carinho, tal, mas ele vai precisar muito de discernimento, senão ele vai empacar. Então ele precisa de muito estudo, aliado ao amor, aliado ao carinho, à atenção, à boa vontade, né? Precisa de muito esclarecimento. Mas os médiuns também. É difícil dizer quem precisa mais, né? Ambos precisam, todo mundo precisa ali de estudar, né, de conhecimento. A Tânia colocou, há ocasiões que o médium se deixa envolver de tal forma pelos sentimentos do espírito que mais parece que o médium está combatendo a fala do doutrinador. Aí dificulta totalmente o atendimento. O médium precisa querer trabalhar junto com o doutrinador, exatamente. Porque o médium não percebe a função dele ali, e isso nós temos que ir esclarecendo. Nós precisamos ir esclarecendo. Esses são os pontos que a gente precisa conversar, explicar. Não tem importância que ele comece fazendo assim. O que não precisa é continuar fazendo assim. Né? Por isso que estudos como esse, a gente estimula para que o pessoal estude. Né? Agora, o médium que vai fugindo do estudo, né? Vai fugindo das reuniões públicas, vai fugindo... E aí você vai perdendo a condição até de orientar a pessoa. Se você só tem contato com ela na reunião mediúnica, por exemplo. Não é uma coisa interessante isso, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre estudando, sempre refletindo, se autoanalisando, né? Okay. A Arlinda colocou, nessa altura o médium pode ser obsediado pelo espírito ou não? Então, esse é muito importante que você perguntou, Arlinda, muito importante.
Por isso da evangelização do médium. Quanto melhor o médium vai ficando, menos propenso à obsessão ele se torna. Né? Por quê? Porque se ele não se cuida, se ele não se protege, se ele não se ajuda no dia a dia, através da melhoria de si próprio, ele dá a comunicação de espíritos obsessores, ele dá a comunicação de espíritos muito necessitados, ele acaba entrando muito na frequência do espírito. Ele acaba se identificando muito com o espírito. Por quê? Porque os seus pendores são parecidos com os pendores do espírito. Seus conceitos são parecidos com os conceitos do espírito. Do mesmo jeito que o espírito obsessor se mostra justiceiro, querendo fazer justiça com as próprias mãos, o determinado médium também tem uns pensamentos justiceiros. No trânsito ele quer, né, fazer justiça, e se alguém passou ali, ele já quer brigar, fazer um sinal, já buzina, irado, né? Então, nós precisamos ir percebendo que em alguns pontos nós acabamos nos ligando muito ao modo de ser de certos obsessores. E isso nos coloca em perigo. Por quê? Porque o grande perigo da obsessão, com relação aos médiuns, é uma identificação muito grande de fluidos, de pendores, de hábitos, de conceitos. Nós precisamos nos distinguir de quem a gente quer ajudar. Concordam? Nós só vamos conseguir ajudar efetivamente estando melhor do que a pessoa que a gente pretende ajudar. Não é? Não é óbvio isso, né? É lógico isso, né? Nós vamos tanto mais conseguir ajudar quanto melhor nós estivermos do que a pessoa que a gente pretende ajudar. Agora, se a gente estiver na mesma sintonia, aí dificulta, né? E o risco do médium ser obsediado aumenta muito. Certo? Aí aumenta muito. Certo? A Maria Dutra, tem médium que não quer receber sofredor, é verdade. Tem médium que fala assim, olha, eu só sou médium de espíritos amigos. Eu só sou médium de espírito, de mensagem espiritual. Fala, bonitinho. Safadinho, né? Danadinho. Esse é um jeito sutil de tirar o corpo fora, né? A pessoa tem mediunidade, tem capacidade de receber os espíritos, mas só quer o filé mignon, né? Não quer o osso duro. Essa foi boa. É bem isso mesmo. Eu já ouvi médium falar assim, eu sou médium, mas eu sou médium de espírito, de mensagem, médium para dar mensagem. Eu falo, meu filho, então você vai ser pouco útil na reunião mediúnica. Não que não seja importante, as mensagens também são, né? Mas é mais necessário ainda o socorro, o alívio aos sofredores, né? Isso é urgentíssimo, pessoal. Né? Urgentíssimo, né? Isso é o trabalho, a essência do trabalho na desobsessão, né? Então vamos lá. A aceitação dos próprios erros em trabalho medianímico, né? Para que se lhes apure a capacidade de transmissão. Ok? Então já desenvolvemos aí, né? Tem um assunto que vai longe, pessoal. Isso aqui. O terceiro ponto, reconhecimento de que o médium é o responsável pela comunicação que transmite. Reconhecimento de que o médium é o responsável pela comunicação que transmite. Tá? O que quer dizer isso? É aquilo que eu estava falando. O médium é sempre responsável pela sua produção, pelo que passa por si. Até porque ele não é um ser passivo, absolutamente passivo. Né? Como a gente estava falando, o médium ele tem a sua parte ativa também, ele participa ativamente do processo. Ele se apassiva quando ele permite que alguém fale através de si. É um apassivamento desejável, necessário, imprescindível, né? Mas nesse processo de apassivamento,
nós temos aí permeado também de uma atividade intensa do médium. Tanto no período de observação, né? Período de observação das influências que estão ali na reunião mediúnica, é um processo ativo. O médium que fica lá parado, né, totalmente alheio, esperando que venha um espírito e incorpore nele, isso aí, pessoal, não vai acontecer. É muito pouco provável que aconteça. Tá? Então, todo o processo vai ser um processo ativo, participativo, proativo. O médium tem que ser uma pessoa proativa. Ele precisa ter uma vontade ativa de ajudar, uma vontade positiva de socorrer. Ele não pode simplesmente fechar os olhos e ficar parado lá 1 hora, 1 hora e meia, esperando que algo aconteça, mecanicamente, porque isso não vai acontecer. Então, uma das primeiras coisas que eu falo para o meu pessoal, quando eu estou treinando médiuns, é que ele tem sua função ativa. Então, ele tem que observar os sintomas que ele está sentindo, né? Tentar perceber se junto com esse sintoma tem uma emoção também, ou tem uma frase fixa ali que está repetindo na cabeça dele, se tem uma intuição do que ocorreu com o espírito, né? Então, ele tem que ir juntando essas peças, esse quebra-cabeça, né, que no começo é mais difícil, porque ele ainda não tem experiência de fazer esse processo, mas com o tempo ele vai adquirindo a habilidade de montar esse quebra-cabeça das sensações físicas, com as emoções, com as imagens, às vezes, que surgem na mente dele, com a intuição que ele tem. Né? Então ele vai montando quem é essa pessoa que está perto de mim. Né? E aí ele, até o momento que ele... E também o processo de iniciar a comunicação é uma decisão do médium. Não vai ser uma compulsão, né? Isso são casos mais raros, casos de obsessão mesmo declarada, que a pessoa fica tomada, e casos em uma mediunidade inconsciente, mais específica, mas 90% dos médiuns são conscientes. Então vai ser todo um processo consciente, participativo, ativo, né, do médium que quer trabalhar, que quer ser útil, né? Ok. Certo. Ok. Então vamos lá, né? Então, o reconhecimento de que o médium é o responsável pela comunicação que transmite, tanto consciente quanto inconsciente. Se o espírito, né, se o médium bateu na mesa, se ele quis virar a mesa, se ele começou a gritar demais, ele é responsável por isso. Às vezes, até quando o médium está muito desequilibrado durante a comunicação, às vezes durante a reunião eu falo até para o médium. Às vezes eu deixo um pouquinho o espírito de lado e falo: fulano, se controla. Né? Fulano, você pode conter os teus movimentos. Eu sei porque ele está ouvindo, ele está presente, ele está atuante. Só está esquecendo que ele precisa exercer um controle maior. Né? Então, às vezes eu chamo atenção, né, com sutileza, mas eu chamo atenção para que ele não esqueça do papel dele ali, né? O quarto tópico aqui, né? A abstenção de melindres ante apontamentos dos esclarecedores ou dos companheiros, aproveitando observações e avisos para melhorar-se em serviço. Então, isso aqui é muito importante, né? Extremamente importante, a abstenção de melindres. O que quer dizer isso? É a pessoa se revoltar, se magoar, né? Ficar enraivecida porque o doutrinador chamou para conversar. Eu já aconteceu isso comigo várias vezes. Chamei a pessoa para conversar separadamente, com todo jeito, com todo carinho. Eu falei: olha, você percebeu o que está acontecendo, tá? Né? Às vezes na hora a pessoa até recebe bem, aí depois vira a cara com a gente.
Dá a impressão que a gente é inimigo da pessoa e a gente está querendo ajudar. Quando a gente acredita na pessoa, quando a gente acredita na mediunidade da pessoa, a gente quer ajudar a pessoa a melhorar a expressão da sua mediunidade, a burilar a sua mediunidade, né? Então, porque a gente acredita na pessoa, a gente gosta da pessoa, gosta do trabalho mediúnico, só que vai percebendo que no caminho que o médium está, se ele continuar desse jeito, ele vai se expor, né? E os próprios participantes do grupo, eles começam a ficar meio assim, a maneira como aquela comunicação está se dando. Os próprios participantes começam a questionar. Então, antes que comece a criar um mal-estar e até as pessoas duvidarem da mediunidade da pessoa, porque eu acredito na mediunidade da pessoa, mas antes que as pessoas comecem a duvidar, porque estão achando estranho isso, aquilo e tal, eu mesmo vou conversar com a pessoa, fulano, está acontecendo assim, assim, assado. As comunicações estão incoerentes. Né? Às vezes o espírito vem como se fosse um espírito protetor, mas fala coisas sem pé nem cabeça, que não são próprias de espíritos elevados, que não são próprias de espíritos com conhecimento, com equilíbrio e tal. Tá incoerente. São histórias, até as comunicações de sofredores estão sem pé nem cabeça. Analisa melhor o conteúdo que o espírito está trazendo antes de você dar a comunicação. Analisa se isso é isso mesmo. Né? Dá um tempo, não entra de cabeça assim de uma vez, observa primeiro. Né? Averigua primeiro. Né? Então, analise melhor. Por quê? Porque as suas comunicações estão meio sem pé nem cabeça. A gente fala isso, pessoal, porque a gente vai vendo ao longo do tempo o padrão das comunicações. Você tem vários tipos de comunicações, mas elas seguem um certo padrão. E às vezes você pega comunicações de médiuns que não tem a mínima coerência. Entendeu? Às vezes o espírito está falando que morreu queimado e está ali, aí daqui a pouco ele melhorou num passe de mágica e sai quase que dando uma comunicação, uma mensagem para o grupo. Não tem coerência nenhuma isso. Isso não tem coerência nenhuma. Né? O espírito está ali sendo socorrido porque foi queimado vivo ali. Aí termina a comunicação quase que dando uma mensagem, agradecendo ao grupo e tal. Gente, não tem menor cabimento, entendeu? O espírito sai na maca ali, sai adormecido, sai aliviado, mas não sai dando mensagem, entendeu? Então tem coisas que são absolutamente incoerentes e nós temos que aprender, nós temos que ter um referencial de coerência para a gente ajudar aos médiuns para que eles vão percebendo certas nuances, né? Por quê? Porque a pessoa tem boa vontade, mas ela ainda não tem um treinamento específico para, né? Para entender certas questões. Por isso que você tem que ir passando, né? O pessoal que tem mais experiência vai passando, vai explicando, né? Ok? Às vezes o espírito é elevado que chega dando ordem, né? Às vezes um espírito que se diz elevado e chega batendo na mesa, rebotando banca, né? Eu já vi muitas vezes, não nos nossos grupos, mas de outros grupos eu já vi. A pessoa fala, nossa, Alexandre, os mentores lá no nosso grupo são bravos, né? O espírito chega batendo na mesa, dando murro na mesa e chamando a atenção de todo o grupo. Fala, nossa, toma cuidado, porque acho que não são espíritos protetores não, viu? Porque em 30 anos de trabalho mediúnico eu nunca vi espírito protetor fazer isso. Eles são firmes às vezes em algumas questões, mas não são agressivos, não são violentos, não é assim. É uma firmeza moral, é uma autoridade moral que eles têm, né? Então, isso tudo, a gente precisa ter humildade para ouvir. Porque às vezes o médium começa a produzir alguma coisa e ele começa a se encantar com a sua própria produção. Ele começa a ficar fascinado, e aí que está o grande perigo da mediunidade, né? Ele começa a ficar obsediado, fascinado pelos espíritos que querem que ele se desvie. Então ele já não aceita mais qualquer comentário que se faça, ele já rejeita. Ele fica melindrado, como falou aqui no texto, né?
Então ele acha que a pessoa não está valorizando o trabalho dela, né? Que não gosta dela. Gente, isso aí, ir por esse caminho é ladeira abaixo. Você criar confusão com o doutrinador, né? Você criar dificuldade de relacionamento com o doutrinador, você depende do doutrinador no grupo mediúnico, você vai precisar da boa vontade dele, assim como o doutrinador vai precisar da boa vontade dos médiuns. Aí você criar confusão, né? Isso aí não leva a nada, né? Então a gente precisa aprender a ouvir, né? Comentar, né? Argumentar, explicar, para que o doutrinador entenda também alguns pontos, mas mais ter humildade, porque às vezes a pessoa acabou de chegar e está querendo saber mais do que o grupo inteiro, né? Então isso não dá, né? É uma falta de humildade, né? Ok. Então vamos lá. Nós temos uns minutos ainda, né? Tem que lembrar que sempre o dirigente, o doutrinador vai estar trabalhando para ajudar as peças do grupo a se ajustarem, né? A se melhorarem. E não podemos desconfiar das intenções, né? Do dirigente, porque ele está ali, o objetivo, qual é o interesse dele? O interesse dele é ajudar o grupo, é ajudar os médiuns, né? Então, a gente precisa ter essa noção, né? Que a intenção ali é a melhor, né? O quinto ponto aqui, fixação num só grupo, evitando as inconveniências do compromisso de desobsessão em várias equipes ao mesmo tempo. Bom, vamos analisar isso aqui. O que eu entendo aqui dessa questão, pessoal? Não quer dizer que você não possa participar de mais de uma reunião por semana. Não quer dizer que você não possa participar de 2, 3 grupos uma semana, né? A questão, grupos aqui que eu estou falando, às vezes é o mesmo grupo, é um grupo muito parecido ou sobre a mesma direção, sobre os mesmos critérios, o mesmo padrão de funcionamento, as mesmas regras, né? Só muda o dia. Entendeu? Nesse sentido, eu não vejo problema algum. Pelo contrário. Tem médiuns que uma vez por semana é suficiente para ele. Tem médiuns que uma vez por semana é pouco. Ele não consegue se equilibrar indo só uma vez por semana na reunião mediúnica. Porque ele produz muita força mediúnica. Até chegar à próxima reunião, né? Por exemplo, ele vai na segunda-feira. Aí melhora na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira já começa a sentir mais sensível de novo, sexta-feira, sábado, domingo. Então, tem médium que eu participo no momento de 2 reuniões mediúnicas, né? Teve momento já de participar de 4 reuniões mediúnicas na semana. Mas para mim me faz bem. Para mim me faz bem. Entendeu? E tem médiuns que precisam 2, 3 vezes por semana, porque ele produz muita força mediúnica, tá? Isso não deve atrapalhar estudo, isso não deve atrapalhar reunião pública, isso pede mais compromisso, isso pede mais fidelidade ao bem, mais disciplina, tá? Mas tem médium que só consegue se equilibrar com 2, 3 reuniões por semana, entendeu? Por quê? Porque está sempre produzindo muita força mediúnica. É uma coisa que a gente vê no movimento espírita, às vezes não se levar em conta, né? Agora, se você falar assim, Alexandre, mas eu posso participar no seu grupo e participar também na outra casa espírita, que eles também, eu de uma reunião mediúnica, que estão me chamando para participar lá. Aí não. Aí não é o ideal. Entendeu? Inclusive em outra casa espírita. Por quê? Porque você deve aprender a se enraizar na casa espírita que você está participando. Você vai na reunião pública da sua casa espírita, você vai receber os necessitados ali na casa espírita. Você vai conversar com o pessoal que está chegando, você vai ajudar no passe, né? Você vai ali dar apoio, que o centro precisa que todos os médiuns vão à reunião pública, porque é ali que é a porta de entrada de muita gente. Então não dá para entender muito médium que só vai em reunião mediúnica.
né? Ele precisa ter um contato com as reuniões públicas, apertar a mão das pessoas, abraçar, conversar, participar ativamente, ajudar em tudo que se faz necessário. A simples presença já ajuda. Então ele precisa participar das reuniões públicas, precisa participar dos estudos na casa, se possível de atividades de assistência, assistenciais na casa. Agora, se ele fica cada dia numa casa diferente, não se enraiza em nenhuma casa, fica como a borboleta que pisa aqui, pisa ali, vai aqui, vai lá, né? Mas a gente tem que se enraizar num local. A gente precisa criar laços, identidade com os espíritos daquela casa, né? Com as regras da casa, com os trabalhos, as atividades. Isso tudo, pessoal, é um processo de afinização, processo de envolvimento. Né? Então aí eu já não concordo, né? Essa coisa de ficar cada dia numa casa diferente, participando de um trabalho diferente. Tem gente que gosta, né? Que se sente participando de todo o movimento espírita, e vai daqui, vai dali, né? Então, mas às vezes a pessoa está querendo mais notoriedade, mais chamar atenção para si do que propriamente trabalhar. Né? Então o objetivo é nós, muitas vezes até nos apagarmos, mas sermos úteis na nossa casa. Né? Sermos aqueles elementos operosos, né? Fiéis. Você pode contar, você não precisa pensar se vai estar ou não vai estar, porque você sabe que a pessoa vai estar lá no dia da reunião. Você sabe que você vai poder contar com a pessoa. É difícil o trabalhador que você sabe que você nunca pode contar com o trabalhador. É muito complicado isso, né? Então você não pode contar com ninguém porque você sabe que vai estar você e mais alguém que teve vontade de ir, né? Então é difícil isso, né? A casa espírita ela é formada por pessoas que vão entendendo que é preciso ter compromisso, é preciso fidelidade aos compromissos, né? Senão a casa não se sustenta, né? Então, quando é na mesma casa, né? Sob a mesma direção, né? Só muda o dia, não vejo problema em estar em alguns grupos, né? É lógico que dentro das suas condições. Agora, quando são casas diferentes, né? Direções diferentes, a pessoa começa a comparar uma casa com a outra, um trabalho com o outro, e fala de um trabalho na outra casa e na outra casa do outro trabalho, e fica naquele leve trás, e, sabe? Então isso não funciona, no meu modo de ver, não é uma coisa legal, não, né? A não ser numa situação muito especialíssima, muito especial, uma necessidade muito específica, né? Mas eu não vejo com bons olhos isso, não. Eu acho que numa casa só tem muita coisa para você fazer, desde que você queira se enraizar, realmente se envolver com os trabalhos daquela casa, né? Aí o sexto tópico, domínio completo sobre si próprio, para aceitar ou não a influência dos espíritos desencarnados, inclusive reprimir todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas que essa ou aquela entidade queira pronunciar por seu intermédio. Só isso aqui dá um estudo, uma noite inteira de estudo. Né? Ok? Então vamos lá, domínio completo sobre si próprio. Né? Então nós precisamos ter no nosso dia a dia um domínio de nós mesmos. Nós precisamos aprender a nos autoconhecer, a nos autocontrolar. Para que nós sejamos médiuns controlados, disciplinados, nós precisamos sermos pessoas controladas, disciplinadas, educadas. Você não terá um médium educado se você não tiver uma pessoa educada. E aqui educado eu estou falando em termos gerais mesmo. No falar, no agir, nas atitudes, né? Na sua postura perante a vida, perante o centro, perante os compromissos. Você vai ter uma mediunidade educada na medida que você for uma pessoa educada. Porque a mediunidade educada vai ser um complemento de uma base, de uma educação que você tem. Por exemplo, você está numa reunião de estudos
né? Você tem uma pessoa que está falando. O grupo tem que aprender a ouvir quem está falando. Uma coisa tão básica que a gente exige das crianças no ensino fundamental, não é? Os professores exigem das crianças, dos jovens, que aprendam a fazer isso. E às vezes os adultos não sabem fazer isso. Às vezes você está num estudo, a pessoa está falando, está dando a opinião dela, e os outros estão conversando ao mesmo tempo. Às vezes você está fazendo uma avaliação de uma reunião mediúnica, no final da reunião, a pessoa está falando, as outras pessoas, sem cerimônia nenhuma, estão lá conversando animadamente, sem ouvir o que o outro está falando. Isso tudo, pessoal, é educação, é disciplina. É esperar um acabar de falar para você falar, você não interromper. Sabe aquilo que eu estava falando do médium que não deixa o doutrinador falar? É a mesma pessoa que no estudo em grupo vai atropelar a fala dos outros também. Ela passa por cima. A hora que deu vontade de falar, não importa se alguém está falando ou não, ela atropela a fala do outro e impõe a sua fala. Vocês entendem? Então é a educação da pessoa, né? Isso, e a pessoa tem que ter essa autocrítica, tem que ir ouvindo o que os outros falam, para ela enxergando a si mesma, para que melhore a sua capacidade de dar a comunicação, né? E ser útil dentro do contexto da reunião mediúnica. Faz sentido isso para vocês? Está ficando claro para vocês isso? Né? Essa é a reforma íntima que a gente fala, pessoal. Reforma íntima não é nada extraordinário, é a reforma das atitudes. A gente perceber aquilo que não é produtivo, né? Para trocar por atitudes mais produtivas, atitudes mais eficazes, mais positivas, né? É isso que é reforma íntima, né? Ok? Então, domínio completo sobre si próprio para aceitar ou não a influência dos espíritos desencarnados. Tá? O espírito desencarnado, né, os sofredores, os revoltados que vão se comunicar, eles vão se comunicar com a permissão do médium. Se o médium permitir. Se o médium não permitir, não vai se comunicar. O que eu quero dizer é assim, que aquela história, mas eu não me controlei e dei comunicação, né? Às vezes, quando o outro médium já está dando comunicação, aí a pessoa, né, se descontrola e dá comunicação ao mesmo tempo. Nós não trabalhamos com comunicações simultâneas. O médium precisa aprender a controlar. Ele vai dar comunicação se ele permitir. O espírito não vai falar se ele não deixar. Então são controles que talvez no início a pessoa ainda não percebeu a importância de certas coisas, né? Mas aí o doutrinador, o dirigente vai explicando. Olha, nós trabalhamos aqui comunicações uma de cada vez. Então, se você estiver sentindo, você segure, observe, a hora que aparecer uma brecha para você dar a comunicação, você pede, Alexandre, eu estou sentindo. Às vezes o médico fala, mas eu não consigo. Não consegue nos primeiros dias, depois acaba conseguindo. Até porque precisa conseguir. Né? Então, médiuns que dão comunicação de abrupto, assim, não fala nada, que está sentindo nada, e de repente dá a comunicação. Eu vou pedindo para o médium, eu falo assim, olha, sempre avise que está percebendo. Sempre avise. Alexandre, estou sentindo. Às vezes só fala, Alexandre, não pode criar um sinal, pelo menos levanta a mão, faz algum sinal aí. Aí cada grupo vai estabelecer o seu procedimento, né? Mas por que eu uso isso? Eu vou criando esse hábito nos médiuns. Porque senão eles vão criando o hábito de darem comunicação de abrupto, sem avisar, e aí eu posso ter 2, 3 médiuns ao mesmo tempo dando comunicação. Aí vai ser aquele fuzuê, né? Que não há necessidade. Então, a pessoa avisa, né? A pessoa avisa, já estou sabendo, né? Na hora que for possível, a gente vai atender ao espírito, né?
Isso não é nada de extraordinário. Ah, Alexandre, mas eu vou ter que ficar segurando a influência. Não é nada de extraordinário. Não, você não vai ficar muito tempo segurando a influência. Né? Vai ficar algum tempinho, só a gente terminar de conversar com o Espírito já vai atender. Isso, essa capacidade da pessoa sentir e controlar, vai precisar no dia a dia também. Ou será que vai ter sempre alguém disposto ou preparado para fazer uma doutrinação a hora que você precise? Não vai. Ou seja, então você vai ter que aprender a controlar. Você pode estar sentindo uma certa presença 2 dias antes da reunião. E você pode não ter ninguém que te ajude para socorrer aquele espírito. Vai ter que segurar até o dia da reunião. Então esse exercício de autocontrole, esse exercício de disciplina, isso aí é válido não apenas para o contexto da reunião, é válido para o dia a dia. Que nem sempre você vai contar com um grupo que vai te ajudar num certo dia. Né? Vocês entendem? Então, vale a pena desenvolver essa disciplina, esse autocontrole, porque aí a gente vai aprendendo a lidar com certas influências no dia a dia. Né? Sem ter que estar pedindo socorro para as pessoas, né, a todo momento. Né? Pode precisar pedir socorro, mas né, às vezes tem médiuns que começam toda hora a demandar, e não há essa necessidade. Precisa aprender a controlar, né, as suas necessidades mediúnicas, né? Isso com o tempo vai acontecendo, tá, pessoal? A gente não espera que de uma hora para outra aconteça, né? Mas e aqui para terminar, né, ó, inclusive reprimir todas as expressões e palavras obscenas. Agora, e se o médium está acostumado a falar palavras obscenas? Não vai ter dificuldade para filtrar. Aí é o médium que precisa de evangelização, precisa melhorar a sua fala no dia a dia, senão ele não vai conseguir filtrar. O espírito fala um palavrão, ele já reproduz, porque para ele é normal. Ele fala como se estivesse falando qualquer palavra. Né? Então, ó, reprimir todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas. Como é que é isso? Às vezes o espírito ele quer se comunicar para falar da vida dos outros. Ele quer falar dos outros membros da reunião. Quer falar de alguma irregularidade da vida de um. E às vezes, pessoal, caluniando descaradamente. Caluniando as pessoas na mesa, caluniando a equipe. Caluniando, que eu falo assim, às vezes falando verdadeiras inverdades sobre a vida alheia. O que é pior ainda. Porque se fosse verdade ainda vai falando mentiras, né? E às vezes o grupo fica desconfiado. Poxa, o espírito falou da vida. Será que fulano está fazendo mesmo aquilo? Será que... Por isso o médium ele tem que coibir, quando ele percebe que o espírito está querendo falar da vida de outros que estão ali, ou que estão fora também, mas o médium deve coibir. Né? Oi, pessoal. Oi. Não sei se voltou aí. Voltou aí? Oi. Voltou? Voltou, né? Desculpe, pessoal. Minha bateria do notebook está acabando mais rápido. Por isso que está acontecendo isso, né? Tá, eu tenho deixado fora aqui para não ter nenhum chiadinho aqui, às vezes, da corrente elétrica. Aí acho que a bateria está acabando mais rápido do que... Mas tá bom. Vamos finalizando então, pessoal. Vamos finalizando antes que... Tá algum chiadinho aí? Deixa eu ver. Não, né? Hoje não tá nenhum chiadinho.
É que às vezes fica um chiadinho, depende da corrente elétrica aqui. Mas tá bom, pessoal, vamos fazer a nossa prece final, né? Aí a gente continua na semana que vem, que tem outros tópicos para a gente conversar ainda, tá bom? Então vamos lá, vamos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos de mais um estudo, pela presença dos amigos, pela paz que usufruímos, pelas informações que tivemos, pela ajuda da espiritualidade, amparando a nossa saúde, o nosso equilíbrio, aplicando paz em todos nós, iluminando os nossos lares. Obrigado por tudo, Senhor. Que as tuas bênçãos permaneçam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Ok, pessoal. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus. Terça-feira, né? A gente continua o nosso estudo, tá bom? Um abração a todos. Até mais.